Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Eu tava pensando aqui, né? Semana passada nós pedimos uma pizza e nós estávamos aqui reunidos, fizemos uma confraternização, só a pessoa aqui de casa, sabe? E nós começamos então a brincar com frações. A pessoa que ia retirando a fração tinha que dizer qual era a parte que estava retirando. Parte retirando? Frações. Isso mesmo, galera. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre frações parte de um todo, frações equivalentes, que vocês vão ver o que é, e também comparação de frações. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, para iniciar então, frações parte do todo. Todos os animais dormem? Não, né? O que acontece? Sabe aquele soninho que nós tiramos todos os dias? Nem todos os animais eles conseguem fazer isso. Tem alguns só, o sono como conhecemos, eles são os mamíferos, como as aves, os invertebrados, que são aqueles que possuem uma coluna vertebral. E mesmo entre esses animais, isso depende muito. Por quê? Porque eles têm que se adaptar ao ambiente para poder, então, tirar o seu sono. Galera, vamos lá. Vamos observar, então, o tempo que algum desses animais eles dormem durante o dia. Então, nós temos um gato. Um gato é muito legal, muito fofinho, né? Ele dorme 1/2 do dia, ou seja, ele dorme metade do dia. O tatu canastra, ele dorme 3/4 do nosso dia. A preguiça dorme 3/5 do nosso dia. Mas quantas horas tem um dia? Lembra que na aula passada nós aprendemos sobre tempo. E isso nós sabemos que um dia tem 24 horas. Vamos lá então. Considerando a figura como um dia inteiro, pinte-a com o auxílio de uma régua para representar a fração que corresponde à parte do dia que o gato passa dormindo. Meio-dia. Um inteiro basta, então, eu pintar a metade, né? Então, eu pintei a metade. Se um dia tem 24 horas e o gato dorme meio-dia, então quer dizer o quê? Que eu posso dividir 24 por 2, que vai ser o total de horas que o gato passa dormindo. Logo, nós sabemos que 24 dividido por 2 é igual a 12. Então, o gato dorme 12 horas por dia. Vamos observar essa nossa figura aí. A nossa figura ela é representada por uma fração 3/4. Pessoal, parece tanto uma barra de chocolate, né? Então, imagina que você está dividindo a sua barra de chocolate. Em quantas partes iguais essa barra de chocolate foi dividida? 4 partes, perfeito. Quantas partes foram coloridas? 3 partes. O que isso quer dizer? Que na fração 3/4, o nosso número 3 ele é chamado de numerador. E o nosso número 4 ele é chamado de denominador, certo? O numerador ele indica, então, as partes que foram consideradas. Vamos pensar, então, naquele nosso exemplo do chocolate. Quando nós temos, então, o nosso chocolate, a parte que nós dividimos, que era aquela parte laranja, ela é chamada de numerador. A parte total, ou seja, a parte que foi dividido o nosso chocolate, ele é chamado de denominador, que é a nossa parte de baixo, certo? Então, nós temos que para ler uma fração com o numerador que tenha de 2 até 9, nós temos algumas regrinhas. Então, pessoal, quando a nossa fração então tem denominador de 2 até 9, nós vamos ler o numerador e em seguida fazemos a leitura do denominador. Então, nós temos alguns exemplos. 1/2 é igual a 1/2. 3/4, 3/4. 5/7, 5/7. 2/9, 2/9. Quando nós temos a nossa base, que ela é múltiplos de 10, nós então vamos ler o número seguido de décimos, se a base for 10, centésimos, se a nossa base for 100, milésimos, se a nossa base for 1000. Vamos ver os exemplos? Nós temos, então, 1/10, isso é 1/10. 33/100, 33 centésimos, certo?
Só que, quando o nosso denominador ele é maior do que 10 ou maior do que 100, nós vamos acrescentar a palavra avos. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, 1 sobre 12 é 1 dozeavos. 1 sobre 13, 1 13avos. E a fração e a leitura nós temos 7 dozeavos e 12 25avos. Observe como Giovanni e Pedro representaram a fração 7 nonos. Então vamos pensar aí, ó. 7 partes pintadas num total de 9 partes iguais. Pedro representou também 7 partes pintadas, só que nós temos essa parte diferente dessa parte. Então, nós temos que pensar o seguinte: sempre que nós vamos falar em frações, nós temos que fazer a representação em partes iguais. A divisão tem que ser em partes iguais. E então, quem acertou foi Giovana, pois Pedro ele não dividiu a figura em partes iguais. Alice, Camila e Gustavo receberam um pedaço de papel cada um, só que todos com o mesmo tamanho. A Alice, ela dividiu o seu papel em duas partes e pintou uma, um meio. Já a Camila, ela dividiu o seu papel em 4 partes e pintou 2 partes. Observa que se eu juntar o papel de Alice e o papel de Camila, a nossa representação ela vai ser a mesma. Por quê? Porque os papéis são iguais os desenhos. E se eu pegar a representação de Gustavo, observe que se eu juntar as 3 representações, elas vão ter o mesmo valor. Então, eles representaram os números inteiros iguais. Quem coloriu a maior parte de cada retângulo? O Gustavo, ele coloriu mais retângulos, mas as partes foram iguais, todas do mesmo tamanho. Isso nós chamamos de frações equivalentes, galera. Então, eu tenho, ó, 1/4. Se eu dividir o nosso retângulo em 4 partes e eu pintar uma, eu vou ter 1/4. E 2/8. Se eu pegar o mesmo retângulo e dividir em 8 partes, observe que eu vou pintar duas e o tamanho que eu pintei vai ser o mesmo, ó. Então, ele vai estar o mesmo tamanho. 3/12. O mesmo retângulo dividi em 12 partes, pintei 3. Ele continua o mesmo tamanho. Isso quer dizer o quê? Que essas frações elas são equivalentes. Ou seja, elas são iguais, elas só foram, então, pintadas de maneiras diferentes. Então, vamos lá, galera? Nós temos que frações equivalentes, elas representam o mesmo valor, só que com números diferentes. Elas têm a mesma quantidade. Vamos lá? Eu tenho 1/4 é igual a 2/8? Sim. Por quê? Ó, pensa com o professor o seguinte: se eu multiplicar essa fração, a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2. Quanto que é 1 vezes 2? 2. 4 vezes 2, 8. Eu fiz uma fração equivalente multiplicando as duas partes por 2. 1/4 igual a 3/12. Se eu multiplicar essa parte aqui por 3 e multiplicar a parte aqui de baixo, do denominador, por 3, nós vamos ter, então, 1 vezes 3, 3, 4 vezes 3, 12. Também é uma fração equivalente. 2/8 é equivalente a 3/12? Sim, também é uma fração equivalente, certo, galera? Recorte as tiras do material de apoio e organize as peças sobre a sua mesa de modo que formem 5 tiras inteiras. Em seguida, use essas tiras e uma régua para escrever no esquema abaixo as divisões representadas pelas peças que você organizou. Considere uma linha do esquema como um inteiro. Então, vamos lá, galera. Primeira linha como um inteiro. Eu vou dividir, então, o nosso retângulo, nosso segundo retângulo, em duas partes. Eu vou dividir agora em 4 partes. Vou continuar a nossa divisão em 8 partes. E, por último, eu vou dividir em 16 partes. O que nós conseguimos analisar? Que uma parte de 2 equivale a 2 partes de 4, então são frações equivalentes. Eu sei também que uma parte de 4 é igual a 2 partes de 8, também são frações equivalentes.
E uma parte de 8 é igual a 2 partes de 16, que também são frações equivalentes. Vamos pensar junto, então. 1/2 com denominador igual a 8. Então, vamos lá. A fração 1/2, eu tenho essa parte aqui, certo? Denominador igual a 8. Para mim ser uma fração equivalente, eu tenho que ter a mesma quantidade. Ó. Observe que 1/2 ele vai até aqui. Isso quer dizer o quê? Com o nosso denominador igual a 8, 1/2 eu posso escrever ele como 4 partes de 8, que é 4 oitavos. 6 oitavos com numerador igual a 3. Então, vamos lá, vamos continuar aí nossa observação. Eu vou pintar, então, 6 partes de 8. Numerador igual a 3, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso parte pintada será 3. Então, eu vou pintar aqui, ó, 3 partes de 4. 3 partes de 4, então, é a mesma coisa que 6 partes de 8. Logo, o nosso que nós estamos encontrando é 3 quartos. Vamos determinar frações equivalentes. Represente na figura a seguir a fração 2/3. Então, vamos lá, galera. 2/3, 2 partes pintadas de 3. Se eu multiplicar esse denominador por 2, então vamos pensar junto. Eu tenho aqui 2/3, certo? Está dizendo o quê? Multiplicar o numerador e o denominador. Então, eu faço vezes 2 a parte de cima e vezes 2 a parte de baixo. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho como resposta 4 sextos. Represente na figura a seguir a fração que você obteve. Então, nós tivemos 4 de 6 partes. O que eu preciso analisar? Essa fração 4 sexto é equivalente a 2/3? Sim. Por quê? Porque é a mesma parte do inteiro que está pintado. Ó, observe, é a mesma parte, certo? Observe como um aluno do 5º ano encontrou uma fração equivalente à fração 12/18. Então, ele pegou 12/18. A primeira coisa que ele fez foi dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ele dividiu 12 por 2, deu 6, 18 por 2, deu 9. Depois, ele pegou 6 nonos, dividiu pelo mesmo número o numerador e o denominador, e ele dividiu 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. Observe que todas as simplificações que ele começou a fazer, ele divide tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, só podemos fazer simplificação quando isso ocorre. O 2/3 nós não podemos mais simplificar porque não conseguimos encontrar um número que divida 2 e divida 3 ao mesmo tempo. Simplificando essas frações aqui, então, eu posso começar dividindo por 12. Por quê? Porque o 24 está na tabuada do 12 e o 36 também está na tabuada do 12. Então, eu tenho 2/3. Mas, professor, 12 é muito alto. Então, vamos começar por 2. Os dois números são pares. Então, 24 dividido por 2 e 36 dividido por 2, eu vou ter 12/18. O 12 e o 18 estão na tabuada do 6, então eu vou fazer por 6. Fica 2/3. 40/80. Eu posso começar dividindo os dois por 40, mas, professor, muito alto 40, né? Então, vamos começar por 2. 40 dividido por 2, 20. 80 dividido por 2, 40. Continuo por 2, 10 e 20. Eu sei que o 10 e o 20 estão na tabuada do 10. Então, divido por 10, fica 1/2. E isso é chamado, então, de fração irredutível. É a fração que nós não conseguimos mais simplificar. Comparações de frações, então, galera. Vitor e Manuela, eles conseguiram economizar a mesma quantia de moedas em seus cofrinhos e vão usar parte dessa quantia. Vitor vai comprar um brinquedo e Manuela um livro. Eu vou usar 2/5 da quantia que economizei. Eu vou usar 4/5 da quantia que economizei. Vamos lá fazer a análise? Então, o Vitor ele vai usar 2 partes de 5. Já a Manuela vai utilizar 4 partes de 5. Quem vai usar a maior parte? Nós conseguimos ver, então, que a maior parte das economias quem vai utilizar é Manuela. Perfeito, galera. Então, nós temos que fazer a comparação. Nós sabemos, então, que 4/5 é maior que 2/5.
Ou seja, 2/5 também é menor que 4/5. Então, quando nós fizemos a comparação de dois fatores, duas frações, que representam a mesma quantidade, ou seja, foi dividido em partes iguais, nós vamos sempre olhar para o nosso numerador. O número que for maior no numerador, ela também vai ser a maior quantidade, ou seja, a maior fração. Se Vitor resolvesse gastar 2/3 da quantia que economizou e Manuela 3/5. Como faríamos para saber quem gastaria a maior quantia? Vamos fazer essa comparação sem usar os desenhos. Pessoal, então nós vamos escrever uma sequência com 5 frações equivalentes, multiplicando o numerador e o denominador pelos números 2, 3, 4 e assim por diante. O 2/3, então, do Vitor, eu posso escrever eles como 4/6, 6/9, 8/12, 10/15 e 12/18. O 3/5 de Manuelas, nós podemos então escrever 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 e 18/30. Nós sabemos então que o Vitor tem uma fração equivalente que tem denominador 15 e a Manuela tem uma fração equivalente que tem denominador 15. Então, na mesma sequência, quem tem o mesmo denominador 10/15 e 9/15, qual dessas frações representa a maior quantia? Com certeza é 10/15. O que nós conseguimos concluir disso? Que quando vamos fazer a comparação com denominadores diferentes, nós utilizaremos então frações equivalentes para compararmos as nossas frações. Atividades. Ana e Lucas fizeram um bolo. Ana usou 1/4 de uma barra de chocolate e Lucas usou 3/4 da mesma barra. Represente as frações pintando as figuras a seguir. Então, Ana e Lucas. Quem usou a maior quantidade de chocolate para o bolo? Lucas, né? Ele usou 3 partes de 4. Pessoal, nós temos algumas atividades. As atividades, então, estão na página 26, atividade 4 e 5. Páginas 30 e 31, atividade 6, 7, 8 e 10. E página 34, atividade 5. Se você está sem seu livro, não se preocupe, essas atividades são disponibilizadas aqui no nosso material de apoio. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!